Desde 2016, nós estamos acompanhando atenciosamente a disputa entre Angelina Jolie e Brad Pitt, após várias polêmicas envolvendo o divórcio dos dois. Mas se engana quem acha que essa novela está perto de acabar. Novas alegações estão surgindo e Angelina está se esforçando ao máximo para jogar a reputação de Brad Pitt na lama. Mas será que ela vai conseguir? Vamos analisar o que está acontecendo e ver se essas novas alegações fazem sentido ou são apenas movimentos desesperados para conquistar o papel de vítima. Então fica até o final desse vídeo que já quero saber a opinião de vocês. Já deixa o seu like, por favor, para ajudar o meu trabalho e te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Vamos lá! Já falamos aqui no canal sobre esse caso e eu realmente achava que o assunto estava encerrado, mas a situação se escalou a um ponto quase absurdo, que chega até a ser cansativo. Para quem não acompanhou desde o início, a situação entre Angelina Jolie e o Brad Pitt tem gerado muita controvérsia, com os fãs de Angelina fazendo alegações seríssimas e Brad Pitt se mantendo mais reservado, enquanto Angelina não hesita em usar todas as armas para fazer a história pública e, obviamente, contra Brad. E antes que algumas pessoas venham reclamar dizendo que só culpam a mulher e tal, eu aconselho a analisar a situação como um todo, esquecendo o gênero dos participantes dessa história. Não é sobre mulher ou homem, é sobre alegações seríssimas que podem destruir a vida de uma pessoa. Vamos recapitular rapidamente o que aconteceu até agora. Nós tivemos a disputa pela custódia dos filhos e a questão da vinícola, que já discutimos aqui também. Brad e Angelina possuíam juntos uma vinícola na França, avaliada em mais de 500 milhões de dólares. E a briga estava feia para ver quem tinha mais direito a essa vinícola, mas Angelina acabou vendendo sem o consentimento de Brad e isso fez as coisas esquentarem ainda mais entre eles. Tudo começou a se complicar em 2016, com a separação do casal. Naquela época, Angelina acusou Brad de abuso, como nós sabemos, tanto contra ela quanto contra um ou mais de seus filhos, não ficou claro. Essas acusações foram investigadas, marcando o início desse longo conflito. Agora, 8 anos depois, eles ainda continuam com essa disputa que parece não ter uma solução. Durante o divórcio, eles tiveram que dividir os bens, incluindo essa vinícola que possuíam juntos. O Brad queria comprar a parte da Angelina e fez uma proposta que ela parecia ter aceitado no começo. No entanto, ele descobriu depois que ela vendeu a parte dela para um concorrente, um oligarca russo ligado à indústria de bebidas. Isso, é claro, deixou Brad frustrado e, segundo fontes, muito desapontado com a atitude de Angelina. Angelina se defendeu depois dizendo que podia vender sua parte para quem ela quisesse. Agora, legalmente falando, isso pode ser verdade. O advogado Christopher Melker disse que teve acesso à documentação e comentou que, na maioria desses casos comerciais, é proibido uma das partes vender sua parte dos bens sem a permissão do outro parceiro, porque você não quer ter um sócio desconhecido. Mas os documentos dos dois não eram muito claros enquanto a isso, então legalmente parece que ela poderia ter vendido sim, mas isso não faz a ação ser correta, certo? Porque imagina um casal se divorciando e eles têm uma casa juntos, então um deles decide vender a casa sem avisar o outro, escolhendo o namorado atual ou até mesmo um rival do ex como comprador. Tipo, pronto, vendi a casa para essa pessoa, agora você que lide com isso. E o que parece pelos vazamentos é que Angelina não vendeu a parte dela pela melhor oferta financeira. Dá a impressão de que havia um desejo aí de se vingar de Brad Pitt, vendendo a vinícola para uma outra pessoa, já que ele mesmo teria tentado comprar a parte dela pelo valor de mercado e Angelina teria vendido abaixo do valor do mercado, segundo a revista People. O que espanta aqui é que comprador sério iria querer adquirir metade de um negócio tão complexo e tão valioso como esse sem o aval do outro sócio, ainda mais algo em torno de 250 milhões de dólares. Supondo que Angelina tivesse todo o direito de vender para quem ela quisesse, ainda assim, quem se arriscaria a comprar? Porque a pessoa não estaria apenas adquirindo uma parte da vinícola, mas também entrando em meio a uma disputa legal muito complicada. Ninguém sem consciência iria querer entrar em um negócio sabendo que vai herdar uma briga e sem ter a aprovação do outro dono. Se alguém se atreve a entrar em uma dessas, com certeza vai querer o preço mais baixo possível, já sabendo a dor de cabeça que vai ser lidar com processos e com um sócio que não quer você ali. E como foi revelado, provavelmente Angelina vendeu sua parte por menos do que Brad estaria disposto a pagar.
E depois da venda, o Brad entrou com um processo alegando que o que ela fez não foi certo. Ele alega que a venda foi um conflito de interesses e uma violação dos direitos contratuais, pois foi feita sem o seu consentimento. E como já era de se imaginar, Angelina não deixou barato e veio com mais acusações contra Brad. A nova polêmica agora é que Brad teria pedido para Angelina assinar um acordo de confidencialidade para não falar publicamente sobre as supostas alegações de abuso físico e emocional dele contra ela e os filhos. Essas acusações, que já eram bem conhecidas, estão agora voltando à cena e, consequentemente, ofuscando o escândalo da venda da vinícola. Então, Angelina sugere que há mais casos de abuso. E é óbvio que isso tem levantado muitas sobrancelhas na internet. Muitas pessoas estão preocupadas com Angelina, mas outras estão se perguntando por que ela resolveu trazer isso à tona agora. E se seriam essas novas alegações apenas para abafar o caso da vinícola, para que Angelina não tivesse sua imagem prejudicada no processo? Já deixa aí nos comentários o que você acha disso. E realmente a situação é bem complicada. O Brad Pitt fez uma proposta para comprar a parte da Angelina na vinícola e parecia que ela tinha aceitado de início. Então, segundo ela, ele foi lá e sugeriu um acordo de não divulgação de toda essa situação, que é comum para esse tipo de caso, incluir uma cláusula de não difamação, basicamente dizendo para manter as coisas amigáveis e não falar mal um do outro publicamente. Esse tipo de cláusula é muito comum, principalmente entre as celebridades. Mas o interessante nesse caso é que depois de Brad propor a cláusula de não difamação no acordo, Angelina não só rejeitou a oferta dele de comprar a parte dela da vinícola, mas também vendeu a sua parte da vinícola para uma outra pessoa. E na época, ela não mencionou que essa proposta de não divulgação foi o motivo para ela recusar a oferta de Brad. Ela simplesmente disse na época que não gostou da oferta dele e decidiu vender para uma outra pessoa, alegando que ela estava exercendo seus direitos. Agora, ela está usando o fato de Brad ter sugerido essa cláusula como motivo para ter rejeitado a oferta dele. E com isso fica parecendo que o motivo por trás disso, aparentemente, é trazer à tona essas outras alegações de abuso que teriam acontecido antes do incidente do avião, antes de 2016, na disputa legal atual sobre a vinícola. E se você analisar, não faz muito sentido, porque a questão das alegações de abuso não tem relação direta com o fato de Angelina vender a sua parte na vinícola. São casos totalmente diferentes. Ela argumenta que no início ela estava aberta a vender para o Brad, mas mudou de ideia quando percebeu que ele queria um acordo que, na visão dela, a impedia de discutir publicamente as alegações passadas de abuso, chegando até a documentar oficialmente essas alegações antigas que nunca foram mencionadas antes. Não parece muito conveniente? Vocês entendem o que eu quero dizer? Essas alegações nunca tinham aparecido antes, mas agora que o Brad Pitt processou a Angelina Jolie, ela está dizendo que ela rejeitou a venda porque não gostou que ele propôs um acordo de não divulgação de detalhes e agora mudou a narrativa e esses detalhes seriam abusos antigos que ela nunca tinha mencionado antes. Isso é basicamente o que os advogados chamam de pretexto. É como se ela estivesse usando uma desculpa para trazer à tona as informações que não têm nada a ver com o caso só para atacar o Brad, como se fosse uma forma de vingança por ele ter reclamado da venda. Porque a questão é, por que ela não fez isso na época da disputa pela custódia dos filhos, onde essas informações seriam realmente relevantes? Parece que ela está realmente tentando prolongar e complicar o conflito, mudando aí as regras do jogo sempre que ela tem vontade. E o Brad não se ajudou muito, é claro. Inicialmente ele tentou se manter aí afastado e não reagir às provocações, mas parece que agora ele e a sua equipe estão chegando à conclusão de que não dá para continuar assim. Não dá para continuar calado. Segundo as tais fontes que disponibilizaram essas informações para a revista People, o Brad sente que a Angelina não vai parar e está tentando destruí-lo de todas as formas. Agora, ele acredita que é o momento de tomar as medidas mais firmes. Segundo essas fontes, ele suspeita que a Angelina esteja trazendo essas questões como uma estratégia para desviar a atenção dessa batalha sobre a vinícola. O que vocês acham? Acham que ela está fazendo isso por maldade? Sinceramente, na minha visão, parece que a motivação por trás dessas ações de Angelina é muito mais pessoal do que profissional.
É difícil dizer se é puramente por ressentimento do divórcio ou por questões relacionadas à vinícola mesmo, mas pra mim parece que ela ainda está se apegando às feridas aí emocionais. E realmente não quero aqui julgar apenas a Angelina. Nós sabemos que o Brad não é um santo, ele errou bastante, principalmente em relação ao alcoolismo, como ele mesmo admitiu. Eu não duvido que ele possa ter sido agressivo em algum momento, mas com tudo que tem saído na mídia ultimamente e com o fato de Angelina insistir nesse conflito e ressuscitar alegações do passado, mesmo que fossem verdadeiras, mas após tantos anos, especialmente em um contexto que parece não ter relação nenhuma com o que está acontecendo no momento, parece algo bem emocional. E como o próprio Brad mencionou antes, a Angelina foi hipócrita, porque ela própria já teria sugerido um acordo de não divulgação de detalhes antes. Isso levanta a questão: por que é aceitável quando ela faz a proposta, mas se ele sugere algo parecido, é visto como uma tentativa de silenciá-la? Então, juntando todas essas informações e tentando não ser injusta aqui, parece difícil entender como essa disputa continua se arrastando por tanto tempo, especialmente quando as ações e as declarações da Angelina Jolie parecem muito contraditórias. Óbvio que nós não estávamos presentes no avião, nem no relacionamento deles, então só podemos basear nossa opinião no que foi divulgado publicamente. Mas dá para ter uma ideia observando as ações da Angelina, como por exemplo, inicialmente ela disse que não queria que o Brad fosse processado pelo incidente no avião. Ela deixou bem claro, disse que nunca pressionou por acusações e que ela acreditava que o melhor caminho era que Brad aceitasse a responsabilidade e ajudasse a família a se recuperar do estresse pós-traumático que ele causou. Até aí sem mencionar essas outras acusações que ela fez recentemente. Mas então foi a própria Angelina que processou o FBI porque eles não prenderam Brad Pitt, já que o incidente ocorreu em espaço aéreo internacional e o FBI tinha a jurisdição para investigar. E eles investigaram e a investigação foi concluída sem que acusações formais fossem feitas contra o Brad Pitt. E isso deixou a Angelina tão chateada com o FBI por não prender o Brad que ela queria obter todos os documentos da investigação deles para poder dizer que eles tomaram o lado do Brad e dizer que mais uma vez ela foi a vítima. Lembrando que foi a própria equipe dela que divulgou essas informações, não sou eu que estou dizendo. Então é muita hipocrisia, vocês não acham? Mas o que realmente chama a atenção nessa história é como os filhos deles estão sendo expostos. Recentemente veio à tona que uma das filhas deles, a Shiloh, e aparentemente os filhos biológicos do casal querem manter um relacionamento próximo com o Brad. E segundo as notícias, a Shiloh estaria tentando se mudar para a casa do pai, mas a Angelina não estaria de acordo. E eu acho que as crianças já são bem grandinhas, já podem fazer essa escolha. Ele é o pai, se ele fosse tão ruim, eles não estariam tentando ficar perto dele. E a revista People, que é quase sempre a fonte escolhida aí pelas celebridades para contar as suas histórias, seus causos, falou que Brad Pitt estaria tentando seguir em frente depois de todo esse estresse com o divórcio e a briga pela guarda dos filhos, mas parece que as coisas não melhoram, que a Angelina não estaria disposta a deixar as coisas acalmarem. E o Brad tem ficado quieto todo esse tempo, não há muitos vazamentos do lado dele, ele não faz muitas declarações, realmente parece que ele quer seguir em frente. E quando o incidente do avião aconteceu, mesmo que ele negasse tudo, ele ainda chegou a dizer que iria para a terapia, sim, para o conselho, sim. Ele até concordou com a visita monitorada. Basicamente, ele tendo um segurança presente para ver seus filhos, como se o pai fosse tão perigoso que não pudesse ficar um minuto sequer a sós com seus filhos. Então, ele tem tentado manter os filhos fora disso, sem expor. Mas a impressão que dá é que a Angelina não quer parar. Ela tem relações públicas muito competente, tem muitos fãs e apoiadores. Então é como se ela estivesse se apoiando na narrativa de vítima, que é sempre a mais lucrativa, principalmente em Hollywood, com o feminismo aí seletivo e terrorista que eles fazem por lá. Como se todas as mulheres fossem perfeitas, independente das suas ações, e os homens fossem todos uns filhos das trevas. E mais uma vez, pessoal, não é questão de escolher um lado, é questão de analisar os fatos, somente. Não estávamos lá para saber, mas analisando, você chega a uma conclusão que falta peças desse quebra-cabeça. Se o Brad Pitt fosse uma pessoa tão abusiva assim, como ela afirma, onde estão as outras mulheres fazendo mais alegações? Não há uma sequer, nem uma namorada que tenha se manifestado, dito que ele é ruim, ou nada parecido, pelo contrário. E olha que ele já namorou muito.
E vocês sabem como as coisas são hoje em dia. Quando uma mulher acusa um cara dessas coisas, outras 50 aparecem pra falar a mesma coisa. E geralmente elas estão certas, mas nesse caso não tem uma só além da Angelina. Pode ser que tenha sido a primeira vez? Pode, mas é bem improvável, já que esses comportamentos eles tendem a se repetir. E o Brad já tem 60 anos, né? Já dava pra ter um histórico aí. E a minha conclusão é que é complicado tomar lados. Então vamos tomar o lado dos fatos. O Brad Pitt errou, largou a esposa pela Angelina Jolie. Então tem que colher as consequências sim. A Angelina também já errou muito, tem muito mais histórico até que o Brad. Nós sabemos disso. E algumas pessoas simplesmente não conseguem seguir em frente. Os filhos deveriam estar em primeiro lugar, acima de qualquer ressentimento, mas infelizmente nesse caso parece que não estão. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha de tudo isso, que lado você está, quem você acha que tá certo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito e ativa o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.